entrou não. Marina Bezerra. O Face já tá online, tá? Muito bem, boa noite. Boa noite a todos os irmãos do Instagram, Facebook. Estamos começando mais uma transmissão do culto de oração da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Ainda no sistema Life, porque ainda estamos em quarentena. Hoje, dia 13 de maio de 2020, para a gente ter o registro, né? E quero dar as boas-vindas a todos os irmãos. Estamos transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram, né? Para que a gente possa, então, dar sequência ao nosso culto de oração hoje. Lembrando que nós vamos sempre pensar e desenvolver a nossa vida com oração e falar com Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e a vida de cada um dos irmãos que está com a gente. Vai colocando já alguns colocaram pedido de oração lá no Facebook, né? E então vocês podem já colocar os seus pedidos de oração ali, para que nós possamos, depois, teremos um momento de oração. E eu também coloquei que pedindo, né, que os irmãos falassem alguma coisa assim que Deus respondeu, algum testemunho, né, daquilo que Deus tem feito na sua vida, né. É um tempo bastante difícil, nós temos visto a luta das pessoas ainda em quarentena, com medo, com dificuldades e notícias sempre desastrosas, potencializadas, né? E isso deixa todo mundo assustado. Mas temos, por outro lado, visto também Deus abençoar, Deus tem sido generoso com a vida das pessoas, né? Então, graças a Deus, nós podemos glorificar a Deus. Então, nós vamos agora orar a Deus para nós começarmos o nosso culto de oração, que já começou, na verdade, e vamos orar pedindo a Deus que nos prepare para a adoração. Você que está aí na sua casa, prepare aí, abre seu coração para Jesus, para que você possa também adorá-lo junto com a gente. Vamos orar. Querido Deus, nós oramos a Ti, Senhor Deus, nesse instante, pedindo que Tua graça esteja sobre a minha vida, sobre a vida do Klaus, que aqui está também ajudando, e também de cada irmão que está na sua casa, tantos os irmãos da igreja, de visitantes e outros irmãos que nós temos tido sempre a satisfação e o prazer de poder tê-los conosco, Senhor Deus, nesses momentos de adoração. Queremos, Senhor Deus, consagrar a nossa vida a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados. Às vezes, Senhor Deus, a gente se excede, tem cometido alguns erros, mas Tu tens sido generoso também, confiamos no sangue de Jesus sobre a vida de cada um de nós. E Tu esteja, Senhor Deus, especialmente sobre a nossa vida, agora que nós estamos adorando e glorificando a Ti, Senhor Deus. E nos ensine, Senhor, também, através da Tua palavra, de como deve ser a nossa vida no dia a dia, mesmo nesses dias de dificuldade, nesses dias de luta que nós estamos enfrentando e o mundo todo está enfrentando. Dias muito estranhos, nunca antes vividos, Senhor Deus, por ninguém de nós, e por isso contamos, Senhor Deus, contigo, e que Tu estejas realmente nos ajudando e nos abençoando. Quero Te louvar pela vida de cada irmão que aqui entrou, que Tu estejas, Senhor Deus, abençoando a todos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós vamos já para a parte musical. No Instagram não entrou ninguém ainda, mas nós vamos tocar o culto já, né? No Face já tem um grupo de pessoas. Então nós vamos começar com o hino 14 do cantor cristão, Ao Deus de Abraão, né? Ao Deus de Abraão louvai. Então o pastor Cláudio já vai preparar aí. Logo depois, então, a gente vai ter alguns avisos e vamos conversar algumas coisas, né? Importantes também. Então, hino 14 do cantor cristão, o Deus de Abraão, né? Às vezes tem alguns irmãos que sugerem que em vez de cantar ao Deus de Abraão, né, que se cantasse ao Deus de amor, né? Mas o Deus de Abraão é o Deus de amor, e o Deus de amor é o Deus de Abraão. Então, tanto faz, né? Então, vamos louvar a Deus com esse hino. Muito bem, louvado seja Deus, né, com esse hino ao Deus de Abraão, ao Deus de louvor, que nós possamos realmente louvar a Deus o tempo todo com a nossa vida. Estamos com o irmão Zé Conte aqui no Instagram. Deus abençoe o irmão, sua família aí, com a irmã Isabel. E obrigado aí por
estar com a gente mais uma vez. Nós vamos abrir a Bíblia, se você quiser acompanhar. Abre lá no Salmo 85. Nós vamos ler esse salmo nesse momento de salmodiarmos ao nosso Deus. A Bíblia diz que a gente deve louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Pena que a gente ainda não consegue cantar. Eu não vou me arriscar a fazer isso, né? Porque os irmãos vão ficar um pouco assustados. Mas um dia a igreja vai voltar a se reunir novamente, vai poder cantar, vai poder ter coral, vai ter equipe de cânticos. Nós vamos ter tudo novamente, em nome de Jesus, ok? Então o Salmo 85 diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a ver e vivificar-nos, porque em ti se regozija o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o nosso Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo, os seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em toda a nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante deles, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Esse salmo é uma expressão que eu gostei aqui no versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Essa postura do salmista aqui, no caso é um salmo dos filhos de Corá, né? Ele é uma postura que cada um de nós precisa ter. Escutar o que o Senhor tem a nos dizer, escutar o que Deus tem para nos mostrar. Nós somos o seu povo, e então nós temos que estar com os ouvidos abertos. Quando fala não cair em insensatez, é justamente não escutar, não crer, não obedecer, não seguir as suas orientações, como a Bíblia tem mostrado para cada um de nós, que a Bíblia que é a revelação de Deus para a nossa vida. Ok? Só para constar alguns avisos aqui, amanhã aqui nas dependências aqui da igreja, no templo, novamente, pela segunda vez, nós vamos ter a reunião do Conselho de Saúde da cidade. Os irmãos sabem que eu presido esse conselho e tem muitas decisões que têm que ser tomadas, encaminhadas, e sem a manifestação no Conselho de Saúde, isso não pode acontecer. E inclusive coisas relacionadas à pandemia do coronavírus, né? Existe uma resolução que todos os municípios, estados e União, elas têm que lançar todas as despesas daquilo que for gasto com o coronavírus, né? Numa plataforma específica, né? Numa conta específica para justificar os gastos, né? E isso o Conselho de Saúde precisa tomar conhecimento e acompanhar isso. Então amanhã a secretária de Saúde estará aqui e vai fazer toda a explanação aqui na igreja. É uma reunião aberta,
se você quiser vir também, porque é uma oportunidade que você também tem de poder conversar com a secretária de saúde, se você tem alguma coisa pendente, algum pedido de exame, algum pedido de algum tratamento, né, que está, como é de praxe, né, acontece, muito tempo e que não saiu ainda, você pode vir conversar com ela, que ela vai estar aqui com todo o staff dela, ok? E todo o Conselho de Saúde também. Todas as providências com álcool gel, com espaçamento, por isso que vai ser feito aqui na igreja, que tem bastante espaço, então as pessoas podem ficar longe uma da outra, tem os microfones, tudo funciona, e também toda a nossa estrutura ajuda com isso, tá ok? Nós continuamos com as lives, pelo menos até o final do mês. Os decretos, né, do Estado aqui e a Prefeitura que tem acompanhado esses decretos, mantém tudo fechado e até o final de maio. Nós temos que orar e orar muito a Deus para que os casos de coronavírus diminuam no Estado e aí vai haver alguma mudança. Enquanto isso não acontecer, nosso governador não vai relaxar, não vai abrir, né, essa possibilidade. Então, infelizmente, a gente continua com as nossas lives sem a presença dos irmãos. Mas vamos orar para que a gente possa ter o mais rápido possível essa possibilidade de nos reunir no nosso templo e termos os nossos cultos normalmente. Claro que no começo vai ser, com certeza, com um grupo reduzido, mas depois a tendência é normalizar. E vamos orar para que todas as pessoas tenham saúde, né? Possam ficar bem e possam estar tranquilos, né, com relação à vida e também possam também se manter. Muita gente está perdendo emprego e está começando a ter dificuldades aí para sustentar a sua família, essas coisas aí. Então, nós temos ficado atentos, né? Vamos ver e, à medida possível, ajudar também, ok? Então, Deus esteja nos ajudando, dando graça. Além do Zé Conte, né? Temos o Fábio também conosco aqui no Instagram. O pessoal do Facebook, no final do culto a gente vai mencionar os nomes dos irmãos, né? Vai mandando o seu pedido de oração para logo depois dessas próximas duas músicas nós vamos falar os pedidos e também os agradecimentos, né, que nós vamos fazer aqui, ok? Então, pastor Klaus, vamos já com as próximas duas músicas. Perdão e Graça, a primeira música, um cântico espiritual, e assim, a segunda música é Bendita Hora de Oração, que é o 148 do Cantor Cristão, né? Então nós vamos ouvir e também cantar juntos, se você conhece. Louve a Deus junto, mesmo aí junto com a sua família, né? Juntado aí na sua sala, você possa louvar a Deus também. Lembrando que a gente está em culto, mesmo você na sua casa e junto com a sua família, estamos adorando, estamos em culto, ok? Então vamos com essas duas músicas, Perdão e Graça e Bendita Hora de Oração. Confesso
Bendita hora de oração. Nós vamos hoje estudar bastante um pouco sobre oração e a gente vai ver que ela é fundamental na nossa vida, né? Então, é uma hora bendita, uma hora abençoada, uma hora muito boa na vida das pessoas, né? Irmãos, a gente também, comentando aqui, enquanto o Klaus nos traz os pedidos de agradecimentos de oração, nós vamos fazer uns testes aí. O Klaus e o Paulo e a equipe aí tá fazendo. Quem sabe a gente vai transmitir essas nossas lives lá de dentro do templo, né? Estamos fazendo ajustes porque aí já fazer testes para quando voltarem os cultos normais, a gente poder também transmitir os cultos normais, como se fossem as mesmas lives no mesmo horário. Porque a gente, graças a Deus, tem tido uma boa aceitação, né? Muitas pessoas têm visto o nosso material,
Quero agradecer os irmãos e amigos que têm dado, geralmente tem dado um feedback bem positivo, né? Que Deus tem nos usado aqui, graças a Deus, para atingir pessoas e levar o Evangelho de Jesus, né? Muito bem, nós temos alguns pedidos de oração e eu vou fazer o seguinte hoje, fazer diferente. Em vez de falar todos os pedidos para depois orar, eu já vou orar agora, né? E durante esse momento de oração eu vou citar todos os pedidos de oração que foram colocados aqui, né? Só fazer um registro. Duas irmãs nossas fizeram cirurgia, né? Elas estão aqui, mas os irmãos aí que acompanharam em oração, ontem a irmã Oswaldina deu alta, já está recuperando em casa, e a irmã Eunice Novaes, lá em Campo Grande, deve estar internada ainda, mas foi bem na sua cirurgia também. Então vamos orar a Deus, né? Que Deus possa nos abençoar, nos acompanhe e coloca diante de Deus a sua oração também. Você vai orar comigo, tá ok? Então vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade que a gente tem de colocar diante de ti todas as nossas ansiedades e também todos os nossos momentos de alegria e de gratidão. Queremos te louvar pela vida do irmão Gervásio, que teve dengue e agora já está recuperado, e agradece a Deus por sua recuperação. Que tu foste generoso e abençoaste ali a Edna também, que cuidou dele. Então, abençoa ele para que fique completamente restaurado. Também agradecemos pelas cirurgias que a irmã Oswaldina e a irmã Eunice fizeram, estão em plena recuperação também, mas te pedimos, Senhor Deus, que o problema de saúde que elas têm possa ser resolvido, Senhor Deus, o mais rápido possível, Senhor, para que essas pessoas, essas irmãs possam voltar à sua vida normal, glorificando a Ti e vendo a mão de Deus agindo na vida delas. Então nós te louvamos por elas, pela vida delas, mas te pedimos e agradecemos por isso. Também já estão em casa e em recuperação os nossos queridos Elton, que nós estávamos orando lá do Grande ABC, um jovem líder daquela região, da Juventude Batista, e também a Silvia, sobrinha do irmão Gerson, em Campo Grande, também já está melhor. Então nós te louvamos, estão em casa se recuperando da Covid-19. Então louvado seja Deus que venceram essa batalha, Senhor. Também agradecemos a irmã Miriam, agradece a Deus, pois estava bastante ansiosa, como muitos de nós temos andado, ansiosos, preocupados, mas Deus tem dado graça e ela se sente melhor, tem feito se sentir muito bem, pela graça de Deus. Nós também temos visto isso, Senhor Deus, e todas as vezes que a gente coloca diante de Ti as nossas ansiedades, a gente tem experimentado essa paz no nosso coração, tem experimentado esse sentir bem. A irmã Cláudia também agradece, Senhor Deus, a vida do irmão Fernando, lá da Igreja Presbiteriana do Brasil, que doou 6 Bíblias para ela poder fazer o discipulado que ela tem feito com familiares, até a distância. E uma delas já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E te pedimos que estejas firmando a vida dessa irmã, essa jovem irmã, Senhor Deus, nos caminhos do Senhor, dando sabedoria à irmã Cláudia, para poder ensinar a palavra de Deus para essas pessoas. Também queremos continuar orando pela Elda, filha da irmã Isabel. Pedimos pela saúde dela, Senhor Deus, tem feito exames e está sendo acompanhada. Então cura ela das enfermidades que ela está enfrentando. Também a irmã Laurentina pede oração por ela. Não sabemos exatamente a situação dela, mas pedimos que Tu estejas abençoando naquilo que ela precisar e todas as suas necessidades, Senhor Deus, sejam atendidas.
irmão Genésio pede oração por ele, Senhor Deus, e pela Lourdes, sua esposa, que fará uma cirurgia de catarata na próxima terça-feira, dia 19, no AME de Andradina. Senhor Deus, que essa cirurgia possa ir bem e possa, Senhor Deus, ter sucesso. E também mais, Senhor Deus, que aquela outra situação que da Lourdes, Senhor Deus, também possa ser resolvido o mais breve possível. E eu sei, Senhor Deus, que tens abençoado, tens estado com eles, então continua, Senhor Deus, abençoando. A irmã Márcia pede pela Andréia, mãe do Fabrício, sofrer um acidente. A Andréia quebrou ossos, e também pedimos pela saúde do Fabrício, filho dela, que foram atropelados, né, com um acidente de moto. Mas, Senhor Deus, tu has de abençoar para que a mãe Andréia possa se recuperar plenamente, embora o processo seja longo, Senhor Deus, que nada demais venha acontecer com ela. Também peço, Senhor Deus, pela mãe duas vezes, né? Pedindo pela Maria Ferreira de la Terra, ela é uma das que está na nossa live aqui, pede pela família dela, Senhor Deus, e eu também quero colocar todas as famílias da igreja, todas as famílias que eventualmente estejam enfrentando lutas, e que tu estejas também com a Maria, sua família, Senhor Deus, e que hajam soluções, Senhor Deus, para aquilo que elas estão vivendo, Senhor. Também queremos te pedir pelo irmão Oséias. O irmão Oséias tem uma sobrinha que é médica no Pará, e essa médica, ela acabou sendo acometida pelo coronavírus, está em tratamento, Senhor Deus, justamente por causa do trabalho que ela estava trabalhando, cuidando de pessoas doentes, e pegou coronavírus. Então abençoa a Janaína, o marido dela também é médico, e abençoa aquela família lá que está trabalhando, e que ela se recupere plenamente da sua saúde. O Márcio continua internado, Senhor Deus, esteja abençoando ele lá em Araçatuba, no hospital da Unimed. E continuamos, Senhor Deus, pedindo pela Nice, filha da irmã da irmã Rosilda, Senhor Deus, o marido dela, Manuel, que continuam, Senhor Deus, lutando com as suas enfermidades em São Paulo, na capital, com o coronavírus também. Tu esteja, Senhor Deus, recuperando. Hoje a Nice deu sinais de melhora, mas o estado dela ainda é muito sério, muito grave, e pedimos, Senhor Deus, pela saúde dela, que tu estejas curando. E assim também nós te louvamos pela irmã Maria Correia, em plena recuperação, a irmã Dalila, Sheila, e outros irmãos, né, que têm lutado com suas enfermidades. E agora, Senhor, também te louvamos por cada missionário da nossa Junta de Missões Mundiais. Queremos te pedir que a campanha que está sendo feita para angariar fundos possa ter muito sucesso, para que, por causa da alta do dólar, que os missionários possam ter o seu sustento, e não haja, Senhor Deus, necessidade de dispensar nenhum missionário, Senhor Deus. Abençoa eles todos, abençoa a junta, dando sabedoria para poderem alcançar o sucesso, alcançar os recursos para manter esses missionários. Porque a tua palavra transforma o mundo com a alegria de Jesus Cristo. Jesus faz feliz aquele que te busca e que te adora, Senhor Deus. Também nós queremos te agradecer pela nossa campanha de oração, 31 dias de oração, pelas famílias da igreja. Que tu estejas abençoando a cada dia todos os pedidos que a nossa convenção tem colocado, e que todos sejam atendidos, Senhor Deus, e possamos, Senhor Deus, viver um avivamento e que haja santificação na vida de cada um de nós. Eu quero te louvar, te agradecer e colocar essas coisas todas no teu altar, sabendo, Senhor Deus, que tu vais fazer a obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que
ouviu esses pedidos de oração, não esqueça de orar, principalmente os doentes. A gente vai no grupo da igreja, vai informando. Eu esqueci também de falar que a Dulce, irmã da irmã Bereta, também está fazendo quimioterapia em São Paulo, está bem, mas vamos orar também por ela lá também, né? A irmã Bereta me ligou hoje, dando essa informação, ok? Bom, nós vamos agora para mais um hino. Bendita a hora de oração, aliás, grande é o Senhor, né? E durante esse hino, nós temos 2 irmãos aqui que estão no Instagram. Então nós vamos fazer aquela manobra, né, que os irmãos sabem, desligar e ligar, e os irmãos, por favor, voltem no Instagram para nós continuarmos o nosso culto, a nossa oração aí, tá? Logo depois, pode levar, logo depois a gente vai falar um pouco sobre as bênçãos das reuniões de oração, né? Então, grande é o Senhor, é o próximo cântico que nós vamos cantar juntos enquanto vai rodar aqui. Em nome de Jesus, louvemos a Deus. Confiamos em teu infinito amor.
sobre toda a terra e céus. Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Muito bem, muito bem, muito bem. Só lembrar, 2 avisos rápidos aqui. Enquanto você abre a Bíblia lá em Atos 16, de 11 a 15, amanhã à noite eu vou estar na Igreja Batista Independente, na live deles, que eles têm às quintas-feiras à noite. Eu vou estar pregando lá, o convite do pastor Cláudio, da Igreja Batista Independente. Então, se algum irmão quiser acompanhar lá também, pode acompanhar. Outro aviso é, qualquer irmão que desejar participar amanhã da reunião do Conselho de Pastores, se pode fazer isso, venha com a sua máscara, tá bom? Não vai ter máscaras disponíveis aqui, então os irmãos venham com a sua máscara, ok? Muito bem, vamos lá abrir a Bíblia em Atos capítulo 16, versículos 11 a 15. Aqui no Instagram, dar as boas-vindas aí também ao Éder. Deus abençoe. Éder Tolentino Gomes, filho do nosso querido irmão Oséias e da irmã Ana, né? Deus abençoe, obrigado. Dá um abraço aí à família. Deus abençoe vocês aí, tá ok? Atos 16, versículos 11 a 15. Atos 16, versículos 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Atos 16, de 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Ok. Aqui a história, né, de Lídia, da conversão de Lídia, uma mulher que vendia púrpura, que era uma espécie de tecido fino, né? E é interessante que era uma mulher vendendo, né? Então as mulheres naquele tempo também já trabalhavam, claro que algumas com remuneração, serviços diferentes daquilo que era normal, né? Então não era só aquelas mulheres analfabetas dentro de casa, enfim. E esta mulher se tornou líder, né, de igreja, e que foi muito usada por Deus a partir desse momento, né? Uma outra coisa a destacar desse texto é que eles saíram no sábado. O apóstolo Paulo, né, sai no sábado, porque as igrejas, no início, as reuniões de oração eram feitas no sábado, né? E no domingo também, né? Mas Paulo gostava de ir nas sinagogas no sábado. Sinagogas era a igreja dos judeus, e ali ele pregava, ali falava de Jesus, ensinava, e depois tinha as reuniões de oração com os cristãos também aos domingos, né? Então, e Paulo então foi participar de uma reunião de oração, e ele pregou nessa reunião de oração à beira de um rio,
Isso mostra que a igreja ela não tem que ser necessariamente dentro de um templo ou dentro de uma igreja, para quem conhece, né? Mas a igreja é povo, são as pessoas, né? E onde as pessoas se reúnem, ali tem uma igreja, né? E esse contexto aqui desse texto é que Paulo teve uma visão, no versículo 9, uma visão na qual um varão macedônio, né, dizia, estava em pé e rogava, pedia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que esse pedido era do Espírito Santo, e ele então atendeu imediatamente esse pedido e foi para a Macedônia. E já no começo, assim que chegou, já começou a ganhar almas para Cristo e resultados começaram a acontecer. Quero pensar um pouco sobre reuniões de oração. Nós não somos muito chegados a reuniões de oração. Normalmente elas são tediosas, às vezes elas são, dependendo do tipo de igreja, são assustadoras. Outras reuniões as pessoas desanimam. O fato é que para termos reunião de oração e para a gente orar, a gente tem que ter disciplina, tem que querer, tem que realmente querer, porque a nossa natureza não pede isso. Nossa natureza, normalmente, ela quer resolver as coisas por si só e não quer ajuda de ninguém, nem mesmo de Deus, né? Mas Paulo e seus cooperadores, todas as pessoas que andavam com ele, amavam essas reuniões de oração. E era o grande diferencial na vida de Paulo e na vida desses apóstolos antigos, né, que oravam muito. E essas reuniões de oração eram tanto em secreto, como ele mesmo orienta, que deveria entrar no quarto, falar com Deus, e ali ele e Deus, a pessoa e Deus, tem um momento íntimo, e talvez em termos de oração, essa seja a forma mais íntima de se fazer oração, né? E também ao ar livre, que era o caso aqui, nessa reunião, em que eles procuraram um local onde havia um grupo de pessoas orando. E também no templo, quando o templo ainda existia lá em Jerusalém, eles iam lá, faziam cultos e oravam. Então, todas as formas de oração, de grupos ou individuais, podem e devem acontecer e devem ser parte da vida do cristão. Se existe uma coisa que não pode ser negligenciada, entre outras, né, é o nosso relacionamento com Deus, que se faz através da oração. O conceito de oração, às vezes, é deturpado, né? Mas orar é falar com Deus. Assim como eu estou falando com vocês, e vocês não estão me vendo, e aí fica bem ilustrado isso mesmo, é falar com Deus que a gente não vê, mas sabe que está presente. Pela fé, a gente sabe que Ele está presente, e sabe mais ainda que Ele ouve, e ouve muito bem, e ouve qualquer oração. Na verdade, às vezes tem uma expressão que a oração não chegou ao teto, coisa assim, como se ela tivesse que viajar para bem longe. Ora, Deus é onipresente, Ele está presente ali, Ele está ouvindo a sua oração junto de você, né? Quando nós temos essa sensação de não sermos ouvidos, é porque provavelmente alguma coisa está acontecendo no nosso relacionamento com Deus, que pode ser alguma barreira de pecado, alguma barreira que evita ou faz com que Deus não possa nos atender ou não possa nos fazer outra coisa. Deus é soberano e Ele realmente vai atender as orações da forma dEle, como Ele quiser, e Ele sabe exatamente o que Ele tem de plano no coração dEle para a nossa vida. E depende muito desses planos que Deus tem para a nossa vida, que Ele vai atender as orações que nós vamos falar. Mas falar com Deus. Então, oração é falar com Deus, né? Sempre lembrando que quando você fala com Deus, você está falando com Deus, né? Não é com qualquer um, não é com qualquer coisa, qualquer pessoa, né? Não é com alguém inferior, é o maior ser do universo, é o maior ser existente, que tem todo o poder,
é a maior autoridade sobre todas as autoridades. Ele é Deus. Então a gente sempre tem que ter em mente que nós estamos falando com Deus. E isso imediatamente faz com que a gente queira ser reverente, queira ter o maior respeito possível e a maior consideração possível. No entanto, apesar de ser Deus, ele é Pai. Ele é Deus, mas nos ouve como Pai. E aí ele vai nos atender como Pai, né? Outra coisa, oração não é repetir orações prontas, escritas. Às vezes tem pessoas que decoram aquelas orações. O problema dessas orações prontas e decoradas é que às vezes você decora elas, recita elas e não sabe nem exatamente o que você está falando. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que é uma oração registrada na Bíblia, que muita gente repete e não sabe nem exatamente o que está dizendo, né? Ou a oração do Credo Apostólico, ou outras orações que são escritas, que muitos têm usado. Mas a melhor oração é aquela que você chega diante de Deus, abra seu coração diante de Deus com as suas palavras, sem nada decorado, sem nada repetido, e ali Deus, você e Deus vão tendo essa conversa, e aí se for um grupo de pessoas também Deus presente ali, e esteja, claro, vai atender, vai ouvir e vai abençoar. Então, oração não é repetir, não é repetições, há até uma condenação bíblica com relação a isso, né? Embora teologicamente, às vezes falando, elas estejam corretas, mas geralmente a gente não tem o nosso sentido, o nosso coração naquela oração. Devemos ainda sempre orar em nome de Jesus Cristo. Por que vocês já viram hoje aqui, as duas orações que eu fiz, eu encerrei em nome de Jesus Cristo. É por causa de Colossenses 3, 16, 17 e outros textos que orientam, mas esse texto nos orienta assim. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo deve ser feito em nome de Jesus Cristo, inclusive a oração. Então, o louvor deve ser em nome de Jesus Cristo, o cântico espiritual deve ser em nome de Jesus Cristo, o hino que eu canto, o coral cantando, ou jovens cantando, não importa quem, tem que ser em nome de Jesus Cristo. Porque aí, essa é a orientação bíblica. E a Bíblia, ela é perfeita na sua orientação, e ela deve ser seguida, né? Então vamos destacar algumas coisas sobre a bênção das reuniões de oração. Primeiro, nas reuniões de oração estamos, digamos assim, próximos do céu, né? O Senhor mesmo está presente, como já falei agora há pouco, em Mateus 18, 20, nos garante isto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então hoje nós não temos condições de fazer culto no templo, mas você na sua casa, várias famílias reunidas, 2, 3, 4 pessoas, a família ou mais, ou de repente uma só, o Senhor está presente ali, e ali está acontecendo um autêntico culto. O Senhor está presente em culto e recebendo o seu culto, a sua oração, o seu louvor. O que a gente roda aqui no computador é só para ajudar você a louvar a Deus melhor, né? Então, ela nos coloca diante de Deus, e Deus está no céu e nós nos sentimos no céu. Então o Senhor está presente. Os que oram estão diante de um céu aberto, né? Ou seja, de um Deus que quer abençoar, um Deus que quer derramar bênçãos sobre nós. Em 1 Reis, capítulo 18, 36 a 39, diz assim: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor de Abraão, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus de Israel,
e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vocês conhecem o contexto dessa história, né? Que Elias está num desafio com os profetas de Baal. E eles então oraram, se machucaram lá a Baal e nada aconteceu. E aí Elias vai e faz essa oração. E ele coloca de uma maneira bem interessante aqui, que o Senhor, ele evoca o Senhor de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e pede para que ele se manifeste como Deus de Israel, provando de que Elias era servo de Deus. Isso nos ensina que Deus atende os seus servos, aquele que é realmente servo. E o que é um servo? Alguém que o serve, alguém que é humilde. Não existe pessoa serva que seja servo que não seja humilde e que não tenha essa humildade, porque a ideia de servo é de escravo. Então, como escravos do Senhor, e realmente nessa postura de servo do Senhor, Elias se colocou e viu sua oração respondida. Então, e o céu se abre quando alguém como Elias ora ao Senhor com todo esse desafio que ele enfrentou. E também eles gozam da comunhão junto ao trono da graça. 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso aqui o que o apóstolo João está dizendo é que nós temos comunhão com Deus, temos comunhão com Deus, com Jesus Cristo, Ele conosco, nós com Ele. Então a oração é um momento de comunhão, de Pai, Filho, de Jesus Cristo e nós como irmãos, né? Deus, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, o Espírito Santo coordenando isso tudo, consertando as nossas orações, ou seja, é uma reunião maravilhosa junto ao trono da graça que está acontecendo. Então não é uma reuniãozinha qualquer. Então toda vez que você vai num culto de oração, nunca pense que você está numa reunião sem graça, porque ali o Senhor está presente, ali tem uma reunião de família, uma reunião íntima que está acontecendo, e ali Deus está presente. Então não deve ser menosprezada de forma alguma, né? Outra coisa, as reuniões de oração levam a uma vida mais profunda com Deus. Os que oram estão curvados e prostrados diante de Deus. Tem um episódio aqui em Gênesis 18, versículo 2, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Agora os versículos 23 e 33. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também tu o justo com o ímpio? Ou seja, esses 3 varões, esses 3 anjos que apareceram para Abraão, foram avisar que ele iria destruir Sodoma e Gomorra e todas aquelas vilas em redor. Aí Abraão começa a orar pelo seu filho Jó, que morava ali, e aparentemente era o único que tinha algum temor de Deus, né? E a esposa já bem contaminada com a situação ali do mundo. Eu não vou ler todo o texto, né? Aí Abraão vai orando, até que ele para de orar. Quando ele para de orar, então Deus começa a agir e vai lá e salva Ló, né, que está em Gomorra, Sodoma, Gomorra, não lembro. E dali ele é retirado, sua esposa olha para trás, vê aquela ação
que Deus estava fazendo, ela se torna a estátua de sal. Então, os que oram estão curvados e prostrados diante de Deus, que eu falei no começo. Nós estamos falando com Deus. E quando Deus se move, quando Deus age em nosso favor, a gente tem que tomar cuidado para não ser como a mulher de Eló, que fez uma coisa que não deveria ter feito, porque a ordem dos anjos era: não olhe para trás. Ela olhou para trás. Às vezes, meus irmãos, a gente até tem uma vida de oração, até tem uma vida consagrada a Deus, mas olhamos às vezes para trás, dá para ver o mundo que a gente está deixando para trás. E às vezes a gente gosta tanto desse mundo que está ficando para trás, que a gente fica com pena. E aí Deus age, Deus não pode abençoar, e a gente perde às vezes muitas bênçãos por isso, né? Ainda em 1 Reis 18, versículo 42, diz que Elias jazia prostrado ao chão, né? É uma outra situação que Elias viveu com relação ao rei Acabe. Ele tinha orado para não parar, para não chover, e ficou 3 anos sem chuvas, uma seca de 3 anos. E a chuva só voltou quando Elias orou para que chovesse. E é interessante que ele avisou o rei Acabe, né, que iria chover, e o que ele fez? Ele subiu ao monte Carmelo, né, diz lá em 1 Reis 18, 42, e Acabe subiu a comer e a beber. Acabe subiu a comer e beber. O rei foi lá comer e beber. Mas Elias, o servo de Deus, subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Ou seja, ficou o tempo todo em oração. E volta e meia ele mandava o servo dele: olha, vê se tem alguma nuvem levantando. Não, ainda não tem. Ele continuava orando. Vê se tem alguma coisa. Não, não tem. Aí de repente ele diz, e ele orando. Aí de repente tem uma nuvem do tamanho de uma mão. E aí Elias continua orando, e aí a chuva vem, e aquela bênção toda desce sobre aquela terra ressequida, né? E que Deus ouviu, tanto para parar de chover, quanto para voltar a chover 3 anos depois, ouviu o Elias, né? Deus te ouve assim? Eu fico impressionado, meus irmãos, como Deus ouvia Elias. Elias pedia e ele atendia. E aparentemente coisa absurda, né? Mas também era plano de Deus pôr a mão sobre aquele povo pecador. Irmãos, nada me tira do meu coração de que os dias que nós estamos vivendo não são, apesar de todas as coisas que a gente está vivendo, nada me tira a convicção de que é Deus agindo. E Deus falando duramente conosco. Não só com os incrédulos, mas nós, os crentes. Quanto temos andado relaxados na nossa vida cristã? E às vezes a gente tem até negligenciado muito da vida cristã. E às vezes até vivido apenas o lado gostoso da vida cristã. O lado mais divertido da vida cristã. E não temos vivido o lado da oração, o lado de ficar com os joelhos no chão, prostrado no chão, naquele momento de estar num culto de oração junto com os outros irmãos, como Paulo lá com Lídia, na beira de um rio, ou em algum lugar retirado, dando um tempo, ou dentro do quarto, em algum lugar, tendo momentos de oração, que não são exatamente momentos de muito prazer e satisfação, porque nesses momentos de oração é que o nosso coração é sondado por Deus. E o Espírito Santo vai tirando de nós coisas que são pecado. A gente tem que conversar com Deus sobre eles, a gente passa vergonha, a gente às vezes não quer admitir. E aí vem a luta espiritual. E é uma luta espiritual que nós temos que ter constantemente com o nosso Deus, para que nós possamos ser
realmente servos de Deus e realmente ter um relacionamento de pai para filho, né? Então, os discípulos estavam reunidos unânimes lá em Atos 1,14, que é aquela primeira grande reunião de oração de 10 dias, né? Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. 10 dias de oração entre a ascensão de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo. Depois de muita oração, é que o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ali houve uma transformação de todos aqueles que estavam dentro daquela sala, saíram falando de Jesus Cristo com coragem, com determinação, e até ali eles estavam orando e com medo daquilo que poderia lhes acontecer. Então, meus amados irmãos, os discípulos de Jesus eventualmente estão reunidos em algum lugar para orar, para juntos suplicar, numa grande reunião de oração, para em unidade chegarem juntos para pedir a Deus, suplicar a Deus as coisas que Deus pode derramar sobre a vida das pessoas. Em terceiro lugar, as reuniões de oração conduzem muitas vezes a grandes experiências. Eu dou muito mais valor à palavra de Deus do que às experiências. Mas as experiências são resultados de um relacionamento que a gente tem com Deus. A palavra de Deus é que vai validar aquela experiência que eu tenho ou, enfim, nos orienta nas experiências que a gente tem que ter. Porque eu não posso dirigir minha vida pelas experiências. Eu devo dirigir a minha vida pela palavra de Deus, a Bíblia. E aí as experiências serão bíblicas. E pela palavra de Deus, eu saberei que aquela experiência é uma experiência com Deus. E não serei enganado, né? Não se pode ser enganado, então. Então, a experiência da igreja de Jerusalém, por exemplo, só para citar uma, em Atos 16, 19, 26, vou ler aqui: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, aqui houve a expulsão de um demônio, né, de alguém que adivinhava, e aí alguém explorava uma mulher, e essa mulher então não deu mais lucro para elas. Então eles prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Vejam como o dinheiro tem força, né, meus irmãos? E nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Não, eu sou tal religião, sou de tal povo, tal... Irmãos, isso aí só serve para mandar você para o inferno. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Paulo e Silas apanharam. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E havendo-lhes dado muitos açoites e os lançados na prisão, mandando ao carcereiro que o pusesse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lá na masmorra mesmo. E lhes segurou os pés no tronco, amarrou eles no tronco. E perto da meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo perto da meia-noite? Perto da meia-noite, Paulo e Silas, que tinham apanhado, estavam amarrados, foram humilhados, cantavam hinos a Deus. Veja como é lindo. Cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. É uma experiência que o Espírito Santo deu. Eu li um livro, já mencionei esse livro, e lá conta a história de um pastor
na Rússia, na antiga União Soviética. Ele foi preso porque era pastor, né? E ele foi preso e ele todo dia tinha uma rotina na prisão. Dentro da cela dele, ele levantava e cantava um hino a Deus bem alto, orava e cantava um hino a Deus bem alto. E os presos que ali estavam caçoavam dele e faziam um monte de coisa. E ele era torturado constantemente. Ele ficou mais de 10 anos preso. E aí bateram tanto nele para que ele negasse a Jesus Cristo. Aí ele ficou sabendo que a família dele estava em perigo. Aí ele queria ajudar a família dele. Ele avisou os carcereiros que ele assinaria a documentação lá, negando Jesus e também dizendo que os Estados Unidos eram culpados da situação toda lá. Mas aí ele dormiu aquela noite e ele viu em uma visão que Deus lhe deu que a família estava bem. E aí quando ele chegou no outro dia, e estava bem e orando por ele. Aí quando chegou outro dia, ele diz: olha, eu não vou assinar nada, não vou negar Jesus, é o meu Senhor e Salvador, vocês façam comigo o que quiserem. Aí esse homem foi arrastado no meio do pátio da prisão para ser amarrado e ser morto, porque é isso que eles faziam. E aí toda a prisão viu o que estava acontecendo com aquele pastor, e aquela prisão começou a cantar o hino daquele pastor. 10 anos cantando aquele hino, todos os dias. E toda a prisão aprendeu a cantar esse hino, e louvaram a Deus naquele hino enquanto ele era arrastado e amarrado. E aí o que aconteceu? Os algozes dele soltaram ele, e ele teve a liberdade, foi para casa e não foi morto. Isso é o poder do Espírito Santo, isso é o poder da oração, isso é o poder do relacionamento com Deus, o poder do louvor, o poder do relacionamento que nós podemos ter com Deus. Então isso que tem que ser cultivado na nossa vida. Então as reuniões de oração são para isso. A igreja que orava por Pedro em Atos 12:5, pois Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí temos o episódio também, que ele foi solto também. Então, meus irmãos, Deus, nesse episódio de Atos 12, eles foram soltos, foi lá para casa onde os irmãos estavam reunidos numa oração, bateu na porta, uma menina atendeu, fechou a porta, Pedro está lá fora. Então são coisas fantásticas que a experiência, são experiências fantásticas que a oração nos traz. Daniel e seus amigos experimentaram milagres no meio da oração. Em Daniel 2, 17 e 18 diz: então Daniel foi para sua casa e fazer saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia de Deus ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. É que o rei teve um sonho lá e ele queria saber a interpretação do sonho. Aí ele chamou todos os sátrapas, os sábios, as pessoas ali que adivinhavam, e que ninguém conseguiu dar a interpretação daquele sonho. Aí chega Daniel e diz: olha, por que vocês estão tão apressados em matar todo mundo? Me dá uma noite e amanhã eu vou revelar, e se não revelar, daí vocês podem nos matar. Aí, naquela noite, Deus falou com Daniel, teve a revelação, e todos aqueles adivinhos foram todos salvos. Por quê? Porque ele chamou seus amigos, Daniel, chamou seus amigos, Sadraque, Ananias, Misael e Azarias, que também são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Então, são os nomes que eles foram trocados. E aí, devem ter orado e Deus atendeu. Experiências com Deus. Então, as reuniões de oração são a riqueza da igreja. Promove um crescimento espiritual. Irmãos, a maior riqueza, o maior recurso que nós temos como igreja é a reunião de oração. Efésios 3, 16 e 21 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, todas as orações que nós fazemos, temos resposta de oração, a glória é de Deus, não de quem orou. Eu já vi muitas pessoas, né, até em igrejas, né, a foto do poderoso lá, né, do indivíduo que tem oração poderosa, daquela mulher da oração poderosa. Irmãos, Elias foi um homem que orou, usei o exemplo dele, orava e Deus respondia, mas a glória era do Senhor e não de Elias. Elias sempre foi servo, como todos nós sempre somos servos. E é claro que a nossa fé move montanhas e ela precisa ser apenas do tamanho de um grão de mostarda. Então, se orarmos com fé, Deus será honrado através da resposta de oração que Ele nos dá. E Ele costuma dar respostas de oração a pessoas que com fé, com dedicação, humildade, glorificam a Deus e oram a Deus. Então, a oração traz essa riqueza para a igreja, né? Ela promove o crescimento espiritual. Nossa vida espiritual melhora muito. Quanto mais nós oramos, falamos com Deus, maior e mais adequada será a nossa vida espiritual. E aí nós vamos também nos afastando das coisas do mundo, porque a oração também frutifica a pregação do Evangelho. Em Atos 4, 31 a 33 diz assim: e tendo orado, moveu-se aquele lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, a reunião de oração, o grupo de pessoas orando, o poder de Deus se manifestando sobre eles, uniu as pessoas. A oração que separa, a oração que faz com que as pessoas se separam, não é uma oração para Deus. Mas quando um povo se junta para orar, é um povo que tem comunhão, que se aproxima, que tem crescimento, e o Evangelho de Jesus Cristo vai alcançando os lugares onde talvez de outra forma a gente não conseguisse chegar. Então, o que eu estou percebendo aqui é que nos falta oração. Para o Evangelho avançar mais, não falta mais estudo bíblico, e é necessário que tenha. Não falta mais louvor, e é necessário que tenha. Não falta ajuste de modernizações ou coisas assim, é necessário também. Mas falta oração. Lugar que tem oração, e onde o povo de Deus ora, e com humildade, com toda a sinceridade, fala com Deus, é um local onde a igreja cresce e se desenvolve. E isso não significa necessariamente multidões. Sim, também há conversões e tudo mais. Mas profundidade de vida, relacionamento com Deus, com profundidade, de verdade. E amplo desejo de conhecer sua vontade e sua palavra. E aí sim, ora, estuda a Bíblia, louva a Deus. Louva a Deus, estuda a Bíblia e ora. É dessa maneira que as coisas acontecem, né? E por último, as orações impedem a entrada do espírito, do nosso espírito no mundo, ou seja, o espírito do mundo é aquele que
é aquela situação em que, eu vou pegar uma ilustração para você entender, né? Por exemplo, uma criança, quando ela está acompanhada dos seus pais, dificilmente ela faz travessuras. A maioria das travessuras são feitas quando está mais longe das crianças, né, dos pais, principalmente se a criança sabe que é uma travessura. O espírito do mundo faz a gente sentir a gente longe de Deus. Então a gente se sente um pouco mais à vontade para fazer travessuras, pecados, achando que Deus não está muito preocupado com isso, que não liga e tal. Mas Deus está presente. Quando nós olhamos muito para o mundo, começamos a adentrar nas coisas do mundo e a vida do mundo, a nossa espiritualidade começa a ser prejudicada e a gente acha que Deus não vai nos corrigir quando a gente entra em pecado, né? Porque não é possível nós nos afastarmos da presença de Deus. Os irmãos já ouviram eu falar muitas vezes, Deus é onipresente. É impossível você estar fora da presença de Deus. Mesmo os incrédulos, os mais incrédulos possíveis, estão na presença de Deus. E Deus conhece cada passo e pensamento de qualquer um de nós, inclusive dos incrédulos. Não é só dos cristãos ou dos que amam a Deus que Deus acompanha, Ele acompanha a todos. É claro que os relacionamentos são diferentes, as consequências são diferentes, as experiências são diferentes, mas Deus está entre nós. Então, se nós somos pessoas de oração, que vivemos em comunhão com os irmãos que oram, e que temos momentos íntimos com Deus lá no nosso quarto, somos pessoas que dificilmente vamos ter prazer nas coisas do mundo, né? Então, para concluir, uma igreja que quer ser relevante, que quer ser viva, santa e feliz com Deus, prioriza a oração. Ela não prioriza outras coisas, ela prioriza a oração, porque a oração é o fator da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Não é o louvor, que também ajuda, nem mesmo o estudo da palavra também que ajuda. Mas o fator de comunhão é o momento da oração. E muitas igrejas têm simplesmente abandonado as reuniões de oração. Ah, mas lá na célula faz oração. Lá no céu, eu falo de reuniões específicas de oração. Prazer de orar. Antigamente até as igrejas tinham durante a semana um culto de estudo bíblico. E depois tinha um culto de oração, né? Então no estudo bíblico estudavam a Bíblia e no culto de oração só oravam. Então, meus irmãos, a igreja deve ser relevante, viva, santa, feliz com Deus, mas isso se consegue através da oração. Como vimos, com todos esses textos bíblicos, e ainda existem muitos outros textos bíblicos sobre esse assunto, a oração faz parte constante da vida cristã de cada um de nós, da família de Cristo, do cristão e da igreja do cristão. Se não soubermos mais o que fazer diante de qualquer circunstância, às vezes a gente chega numa sinuca, né? E se você não sabe o que fazer, então você ora a Deus e Deus vai te dar orientação para você ser vencedor nas batalhas da sua vida. E Deus vai fazer ou não fazer, mas você vai sair daquela situação e vai ver claramente a mão de Deus agindo na sua vida. Então, ore a Deus. A nossa principal oração que nós fizemos na vida é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Em Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você ainda não é salvo, invoca o nome do Senhor, entrega a sua vida a Jesus. E aí, a partir dessa oração, você vai falando todas as suas coisas diante de Deus e Ele vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Assim nós vimos a importância da oração, das reuniões de oração, da oração individual, conforme a palavra de Deus nos ensina. E então vamos virar um povo de oração.
nosso tempo está terminando, nós vamos ter uma última música, né? Logo depois da bênção apostólica. Mas estiveram conosco no Facebook os meus primos Nelson e Nilson, que têm sido assíduos conosco, né? Deus abençoe vocês, deve estar ficando frio lá, eu soube que choveu, né? Então Deus abençoe vocês aí no sul. E Nilda Amaro, Deus abençoe, mais uma vez com a filha do irmão Gervásio. Maria Ferreira Milan, né? Não, Maria Ferreira de la Terra. Maria, é isso mesmo. A irmã Maria, que pediu até oração, né? Deus abençoe, irmã. Noemi Almeida, se não me engano, essa Noemi Almeida é uma ex-ovelha minha lá de Guararapes, se não me engano. Elielza dos Santos Miranda, Deus abençoe, Elielza. Paulo Abel, que prazer, Paulo Abel, ter com a gente aqui, é irmão do Rodrigo, né? Um grande abraço, Deus abençoe você, sua esposa, sua família aí. E dos irmãos da igreja, tivemos aqui a Edneide e família, a Miriam e o Newton, a Edna e o Gervásio, a irmã Cláudia, a Lipe Litinha, Paulo, Oséias e Ana, aí agora sim a Maria F, né, que também é Maria Ferreira, só que Milan, né? A irmã Alvina, Dirce Paz, João Amarelo Dalila, Rosângela, Fátima Guevea, a irmã Laurentina, a irmã Jaira, que bom ver a irmã Jaira aqui, né? Lauro e Sheila, Deus abençoe vocês. Mônica Conte e família, Rosilda, João e família, né? Deus abençoe vocês, graças a Deus. E tem outros, né, que não colocaram aqui. A Rosilda, eu vou ler daqui de longe, né? Pede assim: peço oração pelo meu sobrinho Fábio. Ele é técnico de enfermagem, trabalha em UTI em 2 hospitais, cuida de casos de Covid-19. E ontem ele teve uma febre, testaram ele e deu positivo para Covid-19. Está isolado em casa, tem muita tosse. A irmã fala que falou com ele em São Paulo, ele mora lá em São Paulo também. É Fábio, vamos orar por ele. E ela lembra aqui que a irmã dela, a Anísia, continua muito grave o estado dela. Então, lembra do Fábio, lembra então da Anísia, né? Vamos nos dedicar em oração, né? E o Márcio. Tiago Soler, Deus abençoe o irmão também, com a gente aqui do Instagram. Eu vou orar agora para nós darmos a bênção final e você fica aí, que ainda vai ter o louvor Seja Engrandecido. Então, em tudo isso que nós vimos hoje, o nome do Senhor seja engrandecido com a minha e com a sua vida. Vamos orar, querido Deus. Muito obrigado pela graça que nós temos tido e podido viver em Cristo Jesus. Abençoe cada um dos irmãos que participou dessa live e desse culto. Atende, Senhor Deus, os seus anseios, suas orações. E nos consagre mais à oração, seja em grupo, seja individualmente. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá então. Pastor Klaus, mais uma vez também agradecer a ele, o trabalho dele. Vamos ouvir aqui a música Seja Engrandecido. E domingo que vem, de manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a Escola Bíblica Dominical, com mais uma lição, e às 7h30 da noite, mais um culto louvando a Deus, tá ok? Então vamos ouvir esse hino para encerramento da nossa live de hoje.